Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Qual que é o volume? Você tá no máximo mesmo. Alô? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo agora? Tá por causa da máscara. Desculpa, achei que ia dar certo. Bom, primeiramente me apresentar, meu nome é Ronan, eu fui contratado pelo Leonardo para a gente poder ajudar vocês a fazer essa assembleia. Sou advogado, tá bom? Trabalho há 10 anos na área de direito imobiliário e condominial e eu vim aqui para poder auxiliá-los. Primeiro de tudo, antes da gente começar, eu gostaria de saber, todo mundo assinou a ata, o termo de assinatura para a presença, o termo de presença? Tá todo mundo com o papelzinho para poder fazer a votação? Então tá bom então. A gente vai iniciar então os trabalhos já. E aí, antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de saber se tem alguém interessado em ser o secretário da mesa e o presidente da mesa. Alguém se candidataria a secretário e presidente da mesa? Qual é o seu nome? Felipe. Tá bom. Você gostaria de ser o secretário ou o presidente da mesa? Presidente. Tá bom. Alguém mais gostaria de ser o presidente da mesa? Tá bom. Eu gostaria que todo mundo votasse ou permanecesse como está. Alguém se opõe ao Felipe da unidade bloco, por favor? Tá. O Felipe do bloco 56, apartamento 103, a ser o presidente da mesa. Bom, por unanimidade, o Felipe ele foi eleito presidente da mesa. Alguém gostaria de ser o secretário da reunião? Bom, se ninguém se opuser, eu gostaria de chamar como secretário o... Ali, ó. Tá, o secretário é quem vai escrever tudo que a gente estiver falando aqui. Algum problema? Então pode vir então. Lucas, auxilia ele. Aê! Lucas, você auxilia ele a fazer a ata, escrevendo tudo, se ele tiver algum problema. Qual é o seu nome e... Bloco 67, apartamento 303. Tá. Nailson? Nailson. Nailson. Alguém se opõe ao Nailson, bloco 67, apartamento 303, a seu secretário? Então tá bom, por unanimidade foi escolhido a Nailson? Nailson, tá bom, desculpa. Nailson e Lucas, gostaria que vocês constassem então já na ata que foi aberto os trabalhos a 8h25. E aí foi escolhido como presidente da mesa o senhor, colocar o nome dele no bloco, por unanimidade. Acho não. Fica de stand-up aí. Tudo ok? Secretário, tudo ok? Então a gente vai abrir a nossa assembleia, tá bom? A assembleia, conforme o edital que foi distribuído para vocês no dia 30 de junho de 2020, é uma assembleia extraordinária que foi convocada pelos próprios condôminos, com 1/4 dos condôminos assinando o edital de convocação, tá? E a pauta dessa assembleia é solicitação de explicações do síndico e conselho sobre a gestão atual, possibilidade de renúncia, deliberação sobre a destituição, eleição de novos representantes para o condomínio, tá bom? Então a gente vai começar pela primeira pauta. Eu gostaria que que o presidente já chamasse, tá? A solicitação de explicações do síndico e conselho
primeira pauta, a gente vai chamar... Como primeira pauta, a gente vai solicitar as explicações ao síndico e ao conselho sobre a gestão atual. Deixa isso, mas acabar a bateria O síndico, como o síndico não está presente, para poder discutir sobre a gestão atual, gostaria que tivesse um representante do conselho para ele poder explicar os motivos pelos quais foi chamada essa assembleia. Tem algum representante do conselho que poderia dar as explicações? Tem alguém do conselho presente? Você vai fazer. Você não é do conselho, não? Eu sou subsíndico, tá? Então eu vou me representar. Das explicações, pode ser um pouquinho. Então, o Leonardo vai explicar da unidade bloco 58. Bloco 58, todo mundo que falasse assim que anotar. Ele vai explicar Senhor Leonardo. Vai fazer as explicações sobre a gestão atual. Bloco 58, unidade? 501. Tudo que ele for falando, vocês têm que anotar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Melhorou? Gente, estamos aqui para chamar essa assembleia por deliberação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a gestão que a gente tem até o exato momento aqui do nosso condomínio, Conquista Jardim Amaralina. Tá? No primeiro momento, a gente enfrentou realmente diversidades aí com a direcional, todos sabem aqui, na questão da entrega, das dificuldades da entrega, porém isso permitiu mais ou menos meados de fevereiro, em março a gente teve uma situação um pouco mais controlada sobre isso, e as tratativas do condomínio precisavam já começar uma sequência posterior. Em março eu consegui duas empresas aqui na proximidade que procuraram até o condomínio para poder fazer a gestão da parte de segurança. Passei um dia inteiro com eles aqui acompanhando, porque a área é muito extensa, para fazer a vistoria de todas as áreas comuns do condomínio, para identificar pontos de câmera, cancelas na entrada, porque aquele portão não aguenta, infelizmente, abertura e fechamento o dia inteiro, né? Enfim, a gente respaldou duas empresas nesse primeiro momento. Feito isso, a gente teria uma provisão de fazer uma assembleia que ela viria pela síndica, assim, né, que a gente estava conversando as tratativas, no final de março. A pandemia realmente chegou, lá pelo dia 17, dia 21 a gente teve o primeiro caso de morte confirmado, e algumas coisas começaram já a entrar num momento de restrição, né? Após esse período de restrição, começaram a haver algumas tratativas para assembleias emergenciais, né? Para que a gente pudesse deliberar alguns assuntos de caráter emergencial. Então, nesse momento, eu vinha a todo instante cobrando incessantemente a gestão, né? Tanto síndica como conselho, sobre fazer uma assembleia para que a gente deliberasse os assuntos pertinentes ao condomínio, né? Para que não ficasse da gestão do jeito que está aqui presente hoje. Infelizmente, eu sempre tive uma negativa, porque a convenção não permite uma assembleia online, porque não é possível fazer nesse momento, e, enfim. Além disso, né, a gente tem outras questões. Por exemplo, no dia 28 de janeiro, todos aqui participaram da assembleia de instalação do condomínio, concordam? No dia 29, a Robocom apresentou 3 orçamentos de seguradoras para a gente, né? Tem esse documento comigo. As seguradoras é para segurar todo o condomínio contra raio, umas questões de incêndio, né? Questões de segurança, seguro mesmo, né? Seguradora. Dentro disso, no primeiro momento, a gente precisava ter essas decisões em curto prazo de tempo, porque a direcional não deu muito tempo para a gente. Porém, naquele exato momento, a síndica entendeu que era um orçamento que estava muito caro e que ela tinha uma opção mais barata, por exemplo, né? Só que essa opção mais barata só foi chegar, se eu não me engano, em março. Começou a ser descontado, né, no nosso provisionamento a partir de abril, né? Então, isso, de acordo com a nossa convenção, o condomínio não poderia se iniciar sem o seguro. Então, é uma questão que a gente aponta aí da gestão dela, né? Porque no momento, a gente precisa definir isso. E ela entendeu que estava caro, não apresentou uma segunda proposta para a gente, corpo diretivo,
né? Aí cai naquela situação que eu costumo falar, não está tendo uma transparência com a gente, né, na situação. Eu, como subsíndico, por mais que eu atue só na ausência comunicada dela, né, que seria pela nossa convenção, mas eu respondo também se tiver alguma irregularidade dentro do condomínio. Então, o primeiro momento foi problema direcional, o segundo momento a Roboton não dá os devidos esclarecimentos que a gente precisa, o respaldo que a gente precisa, e então cada hora tinha um determinado motivo. Tá. Então, gente, só para encerrar, a gente tem questões, por exemplo, como o IPTU, como a gente não tem uma conta aberta ainda no condomínio, a gente trabalha em cima de uma conta pool da administradora, e essas movimentações de entrada e saída, a gente depende do que a administradora passa para a gente confiar. Eu estou questionando ele se está saindo 30 mil reais no nosso caixa para pagar o IPTU, seria das 3 fases, e eu não vi o reembolso, a devolução desse dinheiro. Tem um e-mail cobrando isso, como diversas outras coisas administrativas que eu entendo que são pertinentes ao condomínio. Então, devido a isso, a gente convocou essa assembleia por parte dos moradores para tentar a destituição dela, porque as coisas começam a acontecer como acredito que deva acontecer nesse condomínio. Só vejo desvalorização, não vejo gestão. Mais alguém do corpo diretivo quer falar? Ninguém? Vamos continuar? Alguém tem alguma dúvida? Queira falar com o Leonardo? Tirar com o Leonardo agora? Tudo bem. Vamos continuar. Oi, tem uma pergunta. Essa votação que a Cíntia fez aí com a foto, ela vai ficar valendo? Então, depois, se for aprovada a destituição dela, e se vocês quiserem, depois vocês podem pedir a ratificação de todas as decisões que foram tomadas por ela no dia de hoje, principalmente sobre essa Assembleia, tá bom? Aí depois vocês podem deliberar quanto a isso, depois se vocês quiserem, tá? Só um adendo. A priori, essa... Fala no microfone, por favor. E aí, você, quando você falar, qual que é a sua unidade e torre? É. 57. E unidade? 402. 402. 57, 402. Aí fala a pergunta que ele fez. Boa noite. Aí, por favor, fala a torre, o bloco e a unidade. Boa noite a todos. Bloco 67, apartamento 303, tá? A priori, respondendo à pergunta do colega, essa parte online que foi feita hoje não seria já para decidir, e sim para colocar em pauta, né? Até porque acredito que nós não iríamos votar em cima da hora, assim, né? Sem fazer uma análise mais profunda. Afinal de contas, foi levantado aí, só que eu vi por cima, porque não me interessa votar sem analisar o que está sendo proposto. Acredito que nenhum de vocês aqui vai fazer isso. Eu fiquei sabendo de valores aí que chegam a casa de 900 mil reais para instalação da... Ficou sabendo também, né? Câmeras. Então alguém deve ter acompanhado. 900 mil reais para instalação do circuito de câmera. O que acontece? Eu fiz uma análise rápida com o meu primo, que ele é gestor do condomínio onde ele mora há mais de 10 anos, né? Ele faz um trabalho bacana lá. Então, por alto assim, ele falou, cara, aqui eu instalei recentemente, ele fez uma, como se fosse um upgrade do que eles têm lá, mais ou menos 80 câmeras, falou que não gastou 250 mil. E a proposta, a priori, seria 80 câmeras espalhadas aí pelos, né, pela extensão. As alamedas também entram? Acho que não, as alamedas não entram. Se eu puder tomar a palavra no momento, eu não tinha nenhum conhecimento dessa empresa, tá? Então,
essa empresa não foi... Fala no microfone, todo mundo foi falar no microfone, por favor. Gente, essa empresa, a TGP, que foi apresentada hoje, não é do meu conhecimento, tá? Então, quando eu falo para vocês sobre transparência, né, eu estou falando exatamente isso, né? A síndica, ela não passou essa transparência. Nós tivemos uma reunião aqui na churrasqueira para falar sobre duas empresas que foi a que eu comentei com vocês. Seria a ASS, uma empresa de segurança que também tentou colocar a parte de internet aqui, tá? Inclusive eles falaram que isso tem que ser claro para todo mundo. Eu acho que é legal ficar claro para todo mundo que a proposta deles é que se eles entrassem com a internet, a taxa de manutenção, caso eles ganhassem aqui no condomínio, a taxa de manutenção para fazer a gestão dos equipamentos, eles não cobrariam. Seriam tipo um ganho para o condomínio. Então vocês precisam saber disso. Houve essa questão. Eles fariam uma tratativa através de um banco alemão chamado Banco Genk. Eles fazem locação de equipamentos de segurança. E esses equipamentos de segurança, aí num determinado momento, ele passou a falar assim, a gente podia botar um toldo aqui na frente das torres, acrílico, por causa dos equipamentos, um aumento do gradil, algumas questões que ele começou a dar umas tratativas, porém, ele queria fazer um aumento do valor dos equipamentos para que tivesse uma gordura para que ele pagasse a outra empresa. Então, a gente entendeu, o conselho, nesse momento, barrou ele, falou que entendeu que não era uma situação considerável e pediu para ele refazer um orçamento. Ele foi refazer um orçamento e até a presente data eu não tenho informação se ele conseguiu ou não fazer esse orçamento. Depois que ele não foi aprovado aqui na situação da internet, ele também nunca mais eu tive contato. A segunda empresa é a empresa Trilha. Na verdade, na ordem dos orçamentos seria a primeira. Ela nos apresentou, fez a mesma situação de vistoria. Ela nos apresentou uma proposta de duas formas, a aquisição ou comodato. No caráter comodato seria durante 5 anos e a gente pagaria uma taxa mensal que incluiria desde a instalação dos equipamentos e a manutenção dos equipamentos, um valor de R$ 27 por condômino. E voltando ao que o Nailson colocou aqui para a gente, para fazer toda a gestão do condomínio e a gente adquirir os equipamentos deles, ficaria em torno de 367 mil, mas vamos justificar. A gente está falando de 180 câmeras, para cobrir toda a área perimetral. Tomamos o cuidado de pegar os locais onde tem os botijões de gás, porque a gente ficou com medo de acontecer algum incidente, furto, alguma questão. 3 cancelas na entrada lá dos veículos, sendo 2 para entrada, uma de prestadores, uma de moradores, uma de saída, com tag, para a gente poder fazer aquela separação, aquela portaria. Infelizmente ele para carro do lado, para carro do outro lado, você quer entrar, você quer sair, tem um virando, manobrando, não é uma situação adequada. Seria por comodato ou seria nosso? Por comodato seria R$ 27 e no término de 5 anos todo equipamento passaria a ser do condomínio. A empresa ASS apresentou a proposta na priori, seria o comodato com essa locação com o banco alemão, R$ 55 por condomínio. Então você vê uma diferença aí. E na aquisição da trilha era 367 mil para colocar antena coletiva, para colocar as cancelas, as câmeras, para fazer biometria em todas as coisas na entrada, biometria na portaria, separação da entrada de visitantes, separação da entrada de moradores. Então, eu não vou me recordar de tudo aqui. A cerca elétrica na área toda perimetral do condomínio. Iluminação. Tá? Iluminação da 61 até a 68, né? Colocar uns holofortes iluminando aquele fundo porque é muito escuro. A gente entende ali que é um lugar mais crítico do condomínio, né? Cerca. Cerca elétrica. Cerca elétrica a gente já comentou. Então, assim, dentro do que o Nailson propôs aí, 80 câmeras, né, uma gestão aí de segurança 250, a outra 367, aí a gente vai só para o sistema de CFTV de 80 câmeras e 900 mil. Então, a gente volta a falar de gestão, né? Então, eu queria colocar isso para vocês, dentro do que o Nailson apresentou aqui, é o que eu tenho, né, de visibilidade, é o que eu gostaria que vocês todos tivessem a ciência do que a gente, pelo menos eu tentei tramitar nesses dias aí, de lá para cá, e trazer o máximo de informações para os condôminos, tá? Então, legal. Mais ou menos a priori dentro dessa tratativa. Então, só retomando aqui o raciocínio,
essa conta não fecha, pelo menos na minha humilde opinião. E a gente pode fazer uma averiguação. Tá, na Wilson, bloco 67, apartamento 303, tá? Só para retomar o raciocínio, se a gente for fazer uma pesquisa breve, a gente pode achar preços variáveis em torno de 25 a 30 reais cada câmera, né? Se a gente colocar por 80, não chega aí nem, eu sou meio ruim de matemática, mas não chega aí a 2.700 reais, não é isso mesmo? Então, vamos pensar direitinho, porque existem outras possibilidades da gente enxugar bastante esse orçamento nosso aí e a gente conseguir parceiros que realizem um bom trabalho. Só que para isso a gente tem que ter a situação mais transparente possível, porque ao que tudo indica, e para mim, na minha percepção, tem alguma coisa errada, tem alguma conta que não está fechando, tá? Então vamos pesquisar depois aí que o que é mais caro é o CFTV, não é isso? Que custa em torno aí de uns R$ 1.800, dependendo da quantidade de monitores, tá? As câmeras são super baratas. Então era só esse adendo, tá? Desculpa aí me prolongar, mas era isso que eu queria deixar para vocês de reflexão, tá bom? Boa noite a todos. Bem, o primeiro ponto é, quando alguém for falar, vai ter 5 minutos para explicar, mais 1 minuto de tolerância. Quando alguém quiser falar, ou alguém tiver alguma pergunta, falar o nome, o bloco e o apartamento. E alguém tem mais alguma dúvida sobre nome, bloco e apartamento? Pode vir aqui, pode vir aqui. Eu primeiro, depois você. Você primeiro, depois ele, tá? Você primeiro. É só uma pergunta só. No caso da destituição, seria automático? Seria caberia recurso? Como que é? O caso da destituição seria automático? Mas cabe recurso. Pessoal, vocês votando aqui, a destituição dela, sim, vai ser automático. A partir do momento que vocês votarem pela destituição dela, ela já é considerada já destruída e não é mais pelo condomínio de vocês. Qual que é o seu bloco, apartamento? Vamos fazer a votação para continuar a... Pessoal, vamos manter a ordem na Assembleia, tá? Para a gente continuar e conseguir fazer ela da forma mais civilizada e rápida possível. Quer fazer a pergunta? Isso. Doutor, mas cabe recurso. Pessoal, vamos Deixa bem só explicado, porque o pessoal dar a vai palavra para o chegar, nosso... você tá na frente, Por favor, de repente, por favor. Pessoal, boa noite. Meu nome é Alex, sou do bloco 58, apartamento 302. Quem está nos grupos, geralmente quando lá atrás eu me referia a esse condomínio, sempre falava que trabalhava há N anos em condomínio e nunca vi algo tão bagunçado assim. O que o Léo vem tentando fazer e falar é que, assim, a gente vive num condomínio onde estamos largados às traças. E assim, eu não sei se vocês perceberam, se ficou claro para vocês, as pessoas aqui que administram os valores que a gente paga incessantemente todos os meses, e assim será por toda a vida, só tem algum fundamento quando tem custos por trás disso. Então assim, não tem uma logística com a ferramenta humana que se tem no condomínio. Tudo tem que ter um custo. E toda vez que existe um problema, existe um custo. Toda vez que existir um problema, existe um custo. Aqui a gente tem 1.300 e lá vai Paulinha de unidade, acho que 1.340 unidades. Então a gente vai ter muito problema e vai se tornar muito caro morar aqui. Então assim,
eu sugiro, né, eu acho que todo mundo aqui está no mesmo intuito, né, de tirar a síndica, independente de quem vai ser, se vai ser profissional ou se vai ser morador. Eu sempre vi e sempre analisei as tratativas do Leonardo com muita prudência, tá? Na questão de administração. Tenho meus pontos contra e sempre citei para ele quais são. Agora, a gente precisa se posicionar com relação a essa questão com a administradora, porque existem N laudos também com relação a coisas que a construtora deixou pendentes. A questão de iluminação, por exemplo, pífio. Tipo, tem lugar, a torre que eu moro ali tem um local que é literalmente breu, não tem uma lâmpada. Isso não existe. Ou seja, são tratativas que o condomínio, a gestão do condomínio, o síndico, a parte jurídica da administradora deveria estar tratando e não está sendo tratado. E aí a gente já entra na discussão de quem vai pagar essa conta. Agora, pouco falou o Leonardo sobre rateio ou locação ou contratação de uma empresa, onde nós teremos que pagar para que seja construída uma iluminação. Ou seja, não foi entregue. Entendeu? A viatura. Então, assim, não foi entregue a iluminação para que seja feita manutenção. Logo, a gente pode cobrar por isso. Não, então, continua, assim, continua. É prudente, entendeu? Que a gente faça esse tipo de cobrança. Existem coisas dentro dos nossos apartamentos que competem a nós. Agora, na área comum é do condomínio. Tá? Eu prezo que assim, a própria administração do condomínio ela seja mais enxuta, que a equipe de portaria e zeladoria tenha mais comunicação e que essa comunicação chegue até a gente. Afinal de contas, a gente somos pagadores de impostos apenas aqui hoje, apenas pagadores de impostos, onde a dívida nunca acaba e aumenta a cada mês. Era só isso. Mais alguém tem algum posicionamento? Eu gostaria. Gostaria? Por favor, fala o seu nome, bloco de apartamento, por favor. E ó. Boa noite, eu sou o Hélio do bloco 67, 401, apartamento 401. Eu venho falar sobre o descaso, sobre a falta de comunicação, que eu acho que é o fundamental desde o começo da gestão da nossa síndica. Não? Bom, eu venho falar do descaso e da falta de comunicação da nossa síndica perante nós. Eu acho que isso é o fundamental, o principal erro dela desde o começo aqui. Primeiro, ela deveria ter o mínimo de respeito, de nos dar satisfações antes de perguntarmos qualquer tipo de coisa. Então, nós não precisaríamos chegar cansados do nosso trabalho ou estressados com essa pandemia, chegar e ter que ficar questionando coisas que ela deveria nos informar. Isso nunca ocorreu e muitas vezes que nós iríamos questioná-la, nós sempre recebíamos ou uma resposta curta e simples pergunta para Roboton, ou então era irônica e grossa conosco. Tá? Não vou levar, como nunca levei para o lado pessoal, eu acho que nosso condomínio é uma empresa e ela presta serviço para nós condôminos. Então, assim, o primeiro erro dela e fundamental foi quando ela disse que ela era proprietária, né? E de lá para cá ela começou só cometendo erros subsequentes. O segundo erro dela foi não ter feito a assembleia conforme a primeira assembleia, que deveria ter sido feita após 30 dias a entrega das chaves. Não ocorreu, né? Porque se tivesse feito essa assembleia, hoje nós estaríamos com o sistema de segurança já resolvido, a internet já resolvida há muito tempo, a parte de televisão, né, de antena coletiva, né, sistema de manutenção do nosso condomínio. Então isso tudo já deveria ter ocorrido, pelo menos não que tivesse sido escolhido, mas sim já previsto, né, para que a gente pudesse já estar desfrutando disso. Né? Ainda mais nessa pandemia que nós ficamos parados todo esse tempo, sem ter nenhum tipo de entretenimento dentro
nossas casas, nenhum tipo de segurança ao redor do nosso condomínio. Então, assim, isso tudo teria sido resolvido nessa assembleia após os 30 dias da entrega da chave, que seria antes da pandemia. Né? Ela teve mais de 50, 60 dias para poder fazer essa assembleia e isso não ocorreu. Então, esse foi o principal erro dela. E, subsequente a isso, a falta de comunicação e humanidade para entender que nós conquistamos um sonho, que nós conquistamos um bem material. Talvez para uns sejam poucos, mas para nós é tudo que nós temos hoje. Então, assim, em vez de ela entender a nossa situação, entender caso a caso, conhecer os moradores, ela nunca teve esse trabalho. Então, esse foi o erro fundamental dela. Daí para frente foi tudo subsequente. Somente isso que eu gostaria de falar. Mais alguém? Mais alguém quer falar?